abençoando também, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado e exaltado é o teu nome, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Vamos continuar adorando o Senhor, o Rei dos Reis, porque Ele se faz presente aqui neste lugar. E Ele tem todo o poder nas tuas mãos, amém? Aleluia. Nós queremos te adorar, Senhor, porque Tu és santo, aleluia. Aleluia. Quem pediu pra Deus curar? Quem pediu pra Deus renovar? Se prepare. Se prepare, se prepare, se prepare. Se prepare. Se prepare, se prepare, se prepare. Ele já ouviu o teu clamor e não mandou ninguém pra lhe representar. Ele mesmo veio. É real a tua presença aqui neste lugar. Você pode sentir a presença dele? Quando ele chega, a doença não aguenta e vai embora. Quando ele chega, a situação muda na mesma hora. Quando ele chega, ele já chegou aqui. Quem pediu pra ser renovado, seja renovado agora. Quem pediu pra ser curado, seja curado agora. Quem pediu pra ser transformado, se prepare, se prepare, porque ele veio, ele veio. 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 Levante a tua mão. Você está sendo curado. Você está sendo renovado porque Ele veio. Irmãos, adore o Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto nós adoramos o Senhor, há uma potestade maligna que Ele não quer que nós abrimos a nossa boca para adorar o Senhor. Mas em nome de Jesus, glorifica o Senhor. Adore o Senhor, porque o Senhor está aqui. Não deixa nada impedir o teu louvor, nada impedir a tua adoração. Se você está enfermo, adore o Senhor, louve o Senhor, porque Ele está aqui. Seja renovado agora. Quem pediu pra ser curado, seja curado agora. Quem pediu pra ser transformado, se prepare, se prepare, porque ele veio, saltando pelos montes, ele veio, sinto ele aqui, ele veio, trazendo a vitória, ele veio, já posso sentir, ele veio, saltando pelos montes, ele veio, sinta ele aqui, ele veio, trazendo a vitória, ele veio. Levante a sua mão. Você está sendo curado, você está sendo renovado, você está sendo batizado, você está sendo tocado, você está sendo renovado. Sinto ele aqui, sinta ele aí, ele já chegou. Você está sendo curado, você está sendo renovado, você está
sendo batizado, sinta Ele aí, irmão. Eu sinto Ele aqui, sinta Ele aí, porque Ele veio. Eu sinto Ele aqui, sinta Ele aí, porque Ele veio. Receba agora em nome de Jesus. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação. Porque Ele veio. Ele está aqui. Glória a Deus. Irmãos, glória a Deus, né? Sentir a presença de Deus e saber que Ele está aqui, presente em nosso meio, né? Sabemos que Ele é um Deus que cura, que liberta, que salva. Ele é o único que vive e reina para todos os sempre. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmão, chegou o momento agora, né, de darmos uma oportunidade. Eu não vou chamar, não. Eu vou simplesmente passar para aquele que crê, né? Que nós cremos que Deus está aqui, cremos que Ele vive e reina para todos os sempre. E este é um momento de gratidão, de agradecermos a Deus, né? Então, vamos. Aleluia, louvado e exaltado é o teu nome. Amém, Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, amados? Deus é bom. Deus é misericordioso. E Deus me tocou aqui 1 minuto atrás. Eu abri assim, Senhor, fala comigo. Eclesiastes 9, 8. Aleluias. Amém. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo à tua cabeça. Aleluias. Oh, aleluias. Esta palavra, irmãs, que o Senhor tem para nós essa noite. Em todo tempo sejam alvas nossas vestes. Eu não preparei, eu pedi à irmã para me não chamar, mas eu abri e eu falei assim, Senhor, me dá uma palavra. E Ele me deu. Onde nós tivemos ali num chá de mulheres, uma palavra maravilhosa sobre as nossas vestes, sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento. E eu fui muito tocada com aquela palavra, assim, realmente nós temos que mudar o nosso jeito, a nossa vida, o nosso falar, mudar o nosso tudo. E agora Deus me deu essa palavra para mim, e essa é a palavra que eu quero falar, que Deus quer falar com vocês, amadas. Em todo tempo, sejam alvas as nossas vestes, amém? Porque perto está o momento que Ele vai nos buscar, Ele vai levar, e a gente vai, tudo vai ficar para trás, todo choro nosso vai ficar aqui, todo nosso problema, nossa casa, nosso dinheiro, tudo, nosso trabalho, tudo. E que não seja em vão a nossa vida aqui nessa terra. Que de nada vai adiantar a gente estar aqui e ficar aqui. Seria em vão a nossa existência nessa terra. Então vamos aguardar a vinda do Senhor, purificando as nossas vestes. Amém, irmãs? E que o óleo da unção nunca falte em nossas vidas. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque Tu és maravilhoso, aleluias. Tu és lindo, Senhor. Pai querido, que todo momento, Senhor, seja alva as nossas vestes. Pai amado, a Tua vinda está perto, Pai. E nós queremos nos purificar, nos santificar, buscar mais de Ti, Senhor. Pai querido, muito obrigado, Jesus, por este lugar. Muito obrigado, Jesus, por este local que nós temos Te adorado, Senhor. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Pai amado, neste momento que o Senhor possa estar usando, Senhor. Ó, Senhor, o pastor.
o anjo desta igreja, que o Senhor venha, Senhor, que ele venha transmitir aquilo que o Senhor já colocou no coração dele. Pai querido, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque tu és lindo, tu és digno, Senhor, de toda honra e de toda glória. Amém. Glória a Deus, toda honra, toda glória damos ao Senhor Jesus Cristo. Neste momento eu saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. Quantos vencedores nós temos aqui nesta noite? Aleluias. Toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. O Senhor está presente, amados. O Senhor se faz presente no nosso meio. Aleluias. Livro de Romanos, capítulo 8. Para nós estarmos meditando na palavra do Senhor. Capítulo 8. Versículo 37. Sabemos que nós vivemos num mundo cheio de conflitos, cheio de problemas, cheio de lutas. Talvez nós passamos por tribulações, por dificuldades, por altos, por baixos. Mas nós podemos recitar este versículo para nós, não para o irmão que está do lado, mas para nós. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Vamos repetir comigo? Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Vamos orar, Pai amado, Pai querido, te louvamos, te exaltamos, te agradecemos, ó Pai. Neste momento, Senhor, ó Deus, fala conosco, ministre a Tua palavra, Senhor, nos nossos corações. Ó Deus, que a Tua palavra venha, Senhor, ó Pai, de encontro, Senhor, ó Deus, às nossas necessidades. Sabemos, ó Pai, que um dia vai cessar o choro, um dia a Tua palavra diz que vai enxugar, o Senhor vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Ó Deus, todo o sofrimento vai passar, ó Pai, mas na Tua presença haverá alegria, haverá paz, haverá, Senhor, ó Pai, santidade. Ó Deus, na Tua presença estaremos seguros, ó Pai. E é por isso que o apóstolo Paulo escreve aqui, Senhor, ó Pai, que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, fala conosco. É o que eu te peço, te oro, te agradeço nesta noite. Amém. Glória a Deus. Podei vos assentar, amados irmãos. A palavra de Deus diz, capítulo 8 aqui de Romanos, é um capítulo muito conhecido, onde o apóstolo Paulo, ele fala de muitas coisas lindas, maravilhosas, sobre que em Cristo Jesus nós somos perdoados, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas no versículo 37 nos chama a atenção e eu gostaria de ministrar uma palavra para os vencedores. E esta palavra tem como título Característica de um Vencedor. Todo vencedor tem as suas características. Todo ser humano tem as suas características. O caráter, né? O que é uma característica? É um conjunto de qualidade que um indivíduo, uma pessoa pode ter, que determina a sua conduta, a sua moralidade, que determina a sua ação, o seu caráter, né? Isso são características, é um conjunto de qualidades, boas ou ruins, que todos nós possuímos. Mas um vencedor, amados irmãos, ele tem características. E eu gostaria de ministrar sobre esse texto, buscando aqui com Davi, um capítulo muito conhecido, em 1 Samuel. Todos nós conhecemos esta passagem, no capítulo 17, o confronto de Davi com Golias, um gigante, um homem de quase 3 metros de altura, um homem astro, mestre em guerras, um homem capacitado, um homem preparado para a guerra, um homem que por 40 dias afrontou o exército de Deus, humilhando o exército, né? Sabemos que Saul estava em desobediência e levou ali, Saul temeu, Saul teve medo, por quê? Porque não tinha a presença de Deus, não tinha a bênção de Deus sobre a vida dele. E quando o homem não tem a bênção de Deus, não tem uma vida no altar, ele teme, até uma lagartixa é suficiente para assustar um homem quando ele está fora da presença de Deus. Até um barulho no escuro,
a pessoa já pensa que é um demônio, já assusta e pensa que alguma coisa vai vir pegar. Por quê? Porque está fora da presença de Deus. Mas quando nós, amados irmãos, estamos debaixo da bênção, debaixo da orientação, quando nós estamos debaixo da proteção de Deus, amados irmãos, nós não tememos o mal. Nós não tememos mal algum, porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós sabemos aqui no capítulo 16, Davi foi ungido, o profeta Samuel chega ali, unge Davi como rei, abençoa, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus toma Davi daquele dia em diante, ele não foi mais a mesma pessoa. E lá no capítulo 17, que é onde nós vamos estar aqui extraindo algumas coisas, a Bíblia diz que Jessé, Davi estava ali pastoreando as ovelhas no campo, e Jessé, o pai de Davi, manda Davi levar uns queijos, levar alguns alimentos, alguns pães, para os exércitos ali de Saul, que estava no campo, estava na batalha. E Davi, obediente, guardou o rebanho, colocou alguém ali cuidando do rebanho do seu pai, e logo obedecendo a voz do seu pai, partiu para onde estava o exército de Israel, aonde eles estavam acampados ali 40 dias. E todos os dias, pela manhã e à tarde, vinha Golias e humilhava o exército. Golias chegava e falava assim: eu preciso de um homem somente, para que possa lutar comigo. Vocês não têm um homem sequer aí? Não tem ninguém para vir lutar comigo? E ele regressava de novo para o arraial, e não tinha ninguém. A Bíblia diz que todo o povo temia e escondia quando ele chegava. Assim a vida de um derrotado, assim a vida de uma pessoa, quando ele não está debaixo da orientação, debaixo da proteção do Senhor. E de repente Davi chega naquele momento, bem no momento que Golias chega e afronta o exército do povo de Deus, e a Bíblia diz que Davi escuta o que ele estava dizendo. Quando Davi escuta aquela afronta, a Bíblia diz aqui, versículo 23 do capítulo 17, estando Davi ainda a falar com eles, veio subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. Que palavra? Não tem nenhum homem. Vocês não tem nenhum macho aí para lutar comigo. Não tem ninguém para encarar. E a Bíblia diz aqui, no final do versículo 23, e Davi as ouviu. Quando Davi escuta aquela afronta, Davi logo no versículo 24 ele diz: quando todos os homens de Israel viram aquele homem, fugiram de diante dele e temeram grandemente. Dizia-se a uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Subiu para afrontar a Israel, e a quem matar o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará da casa de seu pai livre de imposto em Israel. Perguntou Davi aos homens que estavam perto dele: que farão ao homem que matar este filisteu e tirar esta afronta de Israel? Quem é este? Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é este incircunciso? Foi a resposta de Davi. Naquele momento que ele escutou, ele logo apontou para Deus: quem é este? Amados irmãos, uma das características de um vencedor é aquele que sabe ouvir, é aquele que sabe transferir para Deus a glória, a honra, as afrontas, o louvor. É aquele que sabe, amados irmãos, transferir a sua dor, a sua dificuldade, os seus problemas. Em vez de pegar o telefone e ligar para o vizinho e contar a nova, você sabe o que está acontecendo? Você sabe o que está passando na minha vida? Você sabe o que está passando com meu esposo? Você sabe as lutas que eu estou enfrentando aqui dentro de casa? Você sabe o problema da minha esposa, o que ela está vestindo, o que ela está falando? Não, amados irmãos, ele aponta para Deus. Ele transfere para Deus. Esse homem não está afrontando a gente. Esse homem está afrontando o exército do Deus vivo. E a Bíblia diz aqui, amados irmãos,
que o povo repetiu aquela palavra dizendo, assim se fará o homem. Presta bem atenção, uma outra característica que eu gostaria de tirar desse texto. Ouvindo Eliabe, quem era Eliabe? Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Eliabe era aquele qual o profeta quase ungiu ele errado. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se em ira contra Davi e disse, por que descestes aqui? E com quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Desceste para ver a peleja. Presta bem atenção. Irmão mais velho de Davi. Quando ele ouve que Davi está ali de tititi conversando com alguém, o que aconteceu aí? O que está passando? Quem é este incircunciso? A Bíblia diz aqui que Eliabe acendeu-se em ira. Não preocupa não, irmãos. Quando alguém ficar irado com você, sabe, não guarda mágoa. Uma característica, amados irmãos, é quando nós recebemos alguma afronta, a gente não guardar no coração. Não levar para casa, sabe, um sentimento de mágoa do irmão, porque meu irmão falou isso. Você viu o que o meu irmão disse? Ele disse que eu sou presunçoso. Você viu o que ele disse? Ele disse que eu estou aqui, que eu abandonei as ovelhas, sendo que a Bíblia diz aqui, logo alguns versículos acima, que Davi colocou as ovelhas com alguém cuidando. Davi não abandonou as ovelhas. E Davi não foi ver a peleja, Davi foi obedecendo à voz de seu pai. Eliabe não sabia do contexto. O porquê Davi estava ali. Na verdade, amados irmãos, Deus, ele move as coisas para que possa apresentar, deparar diante de algumas lutas. Presta bem atenção. Deus, ele move a situação e nos coloca de frente de um grande problema. Sabe para quê? Para nos dar uma grande vitória. Muitas vezes a gente fica assim, meu Deus, mas por que isso aconteceu comigo? Sendo que isso é uma grande oportunidade que Deus está nos dando de ter uma grande vitória. Deus moveu, tocou o coração do pai de Davi. Davi não foi lá sozinho porque ele quis ir. Davi estava cuidando das ovelhas. Mas Deus moveu o coração de Jessé. E ali ele mandou Davi levar comida. Quando Davi chega, Davi escuta. Quando Davi escuta, ele pega e recebe aquela afronta como para Deus. E de repente o irmão aqui chama Davi de presunçoso, chama Davi aqui de irresponsável. Tu abandonaste aquelas poucas ovelhas, humilhou Davi na presença de muitos. Mas uma coisa, amados irmãos, que eu aprendo muito com Davi, se nós queremos ter uma característica de vencedor, aprende a não guardar coisas ruins no coração. Jeremias, ele diz, olha, eu quero trazer à memória, presta bem atenção, aquilo que me traz esperança. Se eu guardo ressentimento, mágoa, sentimento de ira, de raiva, de revolta, de querer pagar de volta o mal que alguém me fez com mal, aquilo se torna uma raiz de amargura dentro do meu coração. Amados irmãos, e toda raiz cresce. E depois que cresce, se torna difícil de arrancar. E como se torna difícil? A Bíblia diz que Davi, no momento que ele ouviu aquela afronta, aquela acusação de Eliabe, o que Davi fez? O que eu fiz agora? Não posso nem fazer uma pergunta? Davi poderia agora ter tirado sabe? O que você está me acusando? Você está me acusando de irresponsável? Você está me acusando que eu sou irresponsável, que eu abandonei as ovelhas no campo? Que eu sou negligente? Que eu sou presunçoso? Que eu vim aqui para ficar vendo a peleja? Para ficar vendo vocês brigar? Não. Davi poderia ter 1001 argumentos que sustentaria
que daria apoio para Davi. Mas ele simplesmente faz uma pergunta. Que eu não pude nem fazer uma pergunta? Ele levou na brincadeira. Ele não levou pessoal, mas ele levou como que fosse algo. Só fiz uma pergunta. Me desculpa. Então se desviou. Presta bem atenção. Característica de vencedor. Se desvia daquilo que aparece te impedindo de chegar no propósito de Deus. Davi poderia ter, como diz o outro, murchado as orelhas, pegado o seu jumentinho e rachado fora. Se ele não se desvia, talvez ele retornava. Mas como Davi estava ali com um propósito, com um objetivo, Davi simplesmente desviou. Amados, característica de um vencedor é aquele que sabe desviar daquilo que o atrapalha. Aquilo que está atrapalhando, aquilo que não edifica, aquilo que não é bom, aquilo que não vai ser saudável para a sua vida, se desvia disso. De alguém que conversa muito, de alguém que vem trazer notícia dos outros, fofoca, se desvia disso. Isso atrapalha na caminhada. É interessante, amados irmãos, isso é até comprovado. Você anda com alguém que está reclamando de dor. Ai, está doendo. Ai, está doendo na perna. Ai, está doendo aqui. Ai, está doendo. Ou senão você anda perto, chega perto de uma pessoa que diz o seguinte: lá em casa tem percevejo. O que acontece? Você sai de perto daquela pessoa coçando. Você sai assim. Sabe por quê? Porque você teve um contato. Se você não desvia daquele mal, aquele mal pode te pegar. Davi se desviou para outro lado e falou a mesma coisa. E é interessante, amados irmãos, que pegaram Davi, porque ele falou: olha, quem é este incircunciso? Levaram Davi até Saul. Quando Davi chega a Saul, Saul diz assim: meu filho, que triste quando a pessoa não tem visão de Deus. A pessoa, quando ela é derrotada, amados irmãos, ela não consegue ter visão. Eu não sei se os irmãos estão prestando atenção numa coisa. De domingo passado para cá, o Benjamin veio para cá, na hora do louvor, bem na hora do louvor. Uma criança, tem 2 anos e pouco, está ali mamando. A Débora disse para mim: pai, eu vou lá buscar ele. Eu disse: não, deixa ele lá. A mente dele já está sendo preparada por Deus, e ele já se considera um membro do louvor da igreja. Quando nós estamos aqui ensaiando o louvor da igreja, amados, ele está aqui conosco, correndo para lá, para cá. Ele está aqui. Quando nós vamos orar, você sabe quem que dá a mão aqui, que nem gente grande? Benjamin. Deixa ele. Está desligado, não está fazendo barulho. Deixa ele. Ele, na mente dele, está sendo programado. Eu sou membro do louvor. Eu faço parte desta equipe que está ali na frente, louvando a Deus. Deixa ele. Quando a pessoa não tem visão, sabe o que a gente faz? Menino, passa para lá. Não mexe aí. Isso é do Senhor. Não pode estragar. Sai para lá. Não, amados. Os nossos filhos também são do Senhor. Se isso aqui é do Senhor, é dos nossos filhos também. Meu filho, esse homem é gigante. Esse homem é grande. Ele é preparado. É um homem de guerra. É um homem que sabe usar um arco. Ele sabe usar uma espada. Você, tadinho, tão franzininho, magrinho, novinho, até bonitinho, que nem o pastor, né? Tadinho de você. Quem é você para enfrentar esse gigante? Mas sabe o que nós aprendemos com Davi? Davi, ele guardava coisas boas. Davi trouxe à memória, amados irmãos, coisas boas. Coisas que fortalecem a fé. No momento aqui que Saul tenta falar para Davi: olha, você está desqualificado, é 10-0 para ele.
você não tem qualificação para vencer aquele gigante, nós vemos aqui Davi falando assim, não, peraí. O teu servo estava lá no campo, cuidando das ovelhas do meu pai. Sabe o que aconteceu, ó rei? Chegou um urso e ele apanhou uma das ovelhinhas do meu pai. Sabe o que o teu servo fez? Ele correu atrás do urso, ele apanhou o urso, ele matou o urso e tomou da boca dele a ovelha e trouxe de volta para o rebanho. Quando foi a outra vez, sabe o que aconteceu? Chegou um leão. Davi, ele trouxe à memória as suas vitórias. Amados, é melhor você trazer à memória o que te traz esperança, é melhor você trazer na memória o que Jesus já fez, sabe, do que ainda não foi feito. Pelo menos olha para o que Deus já fez na sua vida. Porque isso vai ser combustível para te dar força para vencer mais. Isso vai te dar força, vai nos dar força, amados. É um combustível que nos impulsiona para vencer outras lutas. O problema é que a gente, às vezes, amados irmãos, no momento do problema, a gente, ai meu Deus, quem sou eu? Ai, Jesus, tem misericórdia. Eu não tenho a capacidade. Se Deus me deparou diante de um grande problema, é porque Deus tem preparado uma grande vitória para a minha história. E a Bíblia diz aqui que Saul falou o seguinte, então vou dar um jeitinho. Você está assim, está sem roupa de guerra, eu vou colocar, versículo 38, eu vou colocar minha própria armadura em você. É interessante que Saul não sabia que Deus já tinha colocado, não a armadura, mas Deus já tinha colocado a unção, que antes Saul tinha recebido, mas perdeu. E Deus transferiu a unção que Saul tinha que ter, mas não tinha mais, por causa da desobediência. Deus já tinha transferido esta unção sobre a cabeça de Davi, sobre a vida de Davi. E agora Saul pensa o seguinte, não, eu vou colocar minha armadura em cima de você, e você então vai lá enfrentar esse gigante com a minha roupa. Porque se você vencer, pelo menos eu vou ter honra e glória para mim. Porque você venceu, mas foi com a minha roupa. Amados irmãos, não pega a roupa emprestada do irmão. Porque as suas lutas você vai enfrentar é com as suas roupas. É com a roupa de santidade. É essa roupa que foi lida aqui agora. Nunca falte o óleo sobre a tua cabeça e que as tuas vestes sejam santas. Saul tentou colocar. A Bíblia diz que Davi não sabia nem andar, parecia um rabozinho. Ele disse, não, senhor, só me desculpa, mas essa roupa eu não consigo. Uma outra característica de um vencedor, ele não precisa pegar emprestado. Ele não precisa imitar o vizinho. Ele não precisa ficar imitando a voz do outro. Ele não precisa pregar que nem o outro. Ele não precisa cantar que nem o outro. Ele é ele mesmo. Amém, amados? Nós precisamos ser quem nós somos. Porque a Bíblia diz que Deus conhece quem nós somos, não quem nós queremos ser. Imagina usar a roupa do grande rei. Imagino ali, amados irmãos, quantos homens não queriam ter aquela oportunidade de ter recebido a roupa de Saul, a armadura de Saul, as armas de Saul. Mas Davi fez os quê? Davi tirou aquela roupagem e disse, não, só me desculpa, mas eu não dou conta de usar isso, eu não sei usar isso. Eu vou do jeito que Deus me fez. Eu vou do jeito que Deus me ungiu para fazer. E é interessante, amados irmãos, que era uma batalha. Era um homem de guerra. O que Davi fez? Davi pegou as armas que ele já tinha. Ele não inventou moda na hora. Davi simplesmente pegou a sua funda, colocou 5 pedras. Me perguntaram uma certa vez por que Davi colocou 5 pedras dentro da aljava se ele foi usado somente uma. É interessante essa pergunta, foi até muito relevante, porque me levou a meditar. E eu pude meditar e entender que Davi era um homem precavido, era um homem prevenido, e o crente precisa ter isso.
Por que Davi colocou 5 se precisava só de uma? Sabe por quê? Porque ele era um homem prevenido. Se uma falhar, eu ainda tenho mais 4. Amém? Nós temos que ser prevenidos. Nós temos que ser precavidos. E a Bíblia diz aqui que Davi tomou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro, pôs na aljava de pastor que trazia, e lançando mão da sua funda, aproximou-se do filisteu. E nós conhecemos a passagem. O filisteu chega, o filisteu afronta, ele diz: quem é você para vir comigo com pau? Davi disse: olha, para vencer a guerra não precisa de espada, para vencer a guerra não precisa de lança, para vencer a guerra, sabe, precisa de Deus. Você não afrontou, não foi eu. Você não afrontou, não foi a minha pessoa. Você afrontou, foi o exército de Deus. O exército do nosso Deus. Nós temos que entender isso. Nós poderíamos aqui, amados irmãos, de pegar várias coisas. Uma outra característica que nós podemos aprender com um vencedor é que ele tem a capacidade de superar as suas limitações em Cristo. Se a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, nós sabemos que nós temos limitações. Nós temos medo. Nós temos muitas vezes, amados irmãos, isso é normal no ser humano por causa da queda, por causa do pecado adâmico, né, que está em toda a geração, em toda a humanidade. O homem pecou, o homem desobedeceu, e nós vemos logo lá no começo a característica de um derrotado depois do pecado. Foi o medo. O medo de encarar a sua realidade. O medo, amados irmãos, de dar um passo à frente. O medo de chegar na presença de Deus e falar assim: Senhor, me perdoa. O que a Bíblia diz? Quando Deus chega, Adão foge, se esconde. Quando Deus pergunta a Adão, aonde você está? Ele diz: olha, eu estou aqui escondido, porque eu tive medo, eu ouvi o Senhor chegando e tive medo e me escondi. É algo característica da queda, característica de um homem derrotado, o medo. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, nós temos a capacidade em Deus, não em nós, não a habilidade humana, porque isso não é habilidade humana, é a capacitação divina, que Deus capacita aquele que chama, que Deus chama, amados irmãos, e Deus capacita. Nós vemos aqui Deus chamando Moisés para fazer uma grande obra, para libertar o povo de Israel, o povo que estava ali por 400 anos preso no Egito. E quando Deus ali faz o chamado no capítulo 3 do livro de Êxodo, nós vemos Moisés dizendo: ai, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu para que vá e tire o povo de Israel? Lá no capítulo 4 ali de Êxodo, versículo 10, Deus ainda continuando falando com Moisés, Moisés diz assim: Senhor, eu não posso ir, porque eu tenho uma dificuldade muito grande. É mesmo, Moisés? Qual é a sua dificuldade? Eu tenho um problema na língua. Eu sou pesado de lábios. Eu não tenho a capacidade de falar como uma pessoa normal. Mas como é interessante, Deus, quando Ele chama, Deus, Ele capacita. Deus aqui faz uma pergunta para Moisés: quem foi que criou a boca, Moisés? Quem foi que criou? Então, quando Deus nos chama, amados irmãos, nós vencemos, nós podemos superar as nossas limitações. Nós podemos ir muito mais além. Fala para o irmão que está do seu lado: você é uma potência e você nem sabe. Você pode fazer coisa que você nem imagina. Em Deus você pode, amados irmãos, superar as suas limitações.
Ah, pastor, porque eu não sei cantar, ah, eu não sei pregar, ah, eu não sei fazer isso, ah, eu não sei fazer aquilo. É mesmo, glória a Deus. Então peça ao Senhor, Deus ensina. Deus unge. Ah, pastor, porque eu tenho uma voz de taquara rachada, não tem problema não, Jesus costura, faz uma taquara nova, conserta, e unge aquela voz, e ela fica linda, louvando ao Senhor. Tem a capacidade de superar. Nós vemos aqui Davi nos ensinando isso. Davi, ele superou ali os comentários do seu irmão. Davi se desviou daqueles comentários. A pessoa acusando, apontando o dedo, seu presunçoso. Imagina, amados, o irmão chegar para o outro aqui e falar assim, você é um presunçoso. Imagina. É briga na certa. Você está falando? Conversa é essa? Qual que é o seu problema? Está achando a minha careca feia? Né? Está arrumando problema comigo? Se hoje, amados irmãos, a pessoa diz um negócio desse, muitos caem na pedrada, na paulada, no braço. E eu estou falando, amados irmãos, de coisa dentro de igreja. Coisas dentro de igreja. São cada reuniões que às vezes o trem pega fogo. Sabe, perdeu o temor, perdeu a visão de Deus, perdeu a direção de Deus. Que Deus tem misericórdia. Muitas vezes a pessoa está lá louvando a Deus, mas vai para uma reunião para resolver um problema. Está lá seu ladrão, seu vagabundo, seu isso, seu aquilo. Pelo amor de Deus. Vem cá. Deus está só na hora do culto? Deus não faz presente na hora das reuniões? Na hora de resolver problema? Tem a capacidade de superar. Nós vemos Deus chamando ali Gideão. O que Gideão estava fazendo? Gideão estava com medo. Gideão estava lá malhando trigo no lagar com medo. Por que ele não estava no campo, que é o lugar de malhar o trigo? Sabe por quê? Porque ele tinha medo dos medianitas chegarem e roubarem o trigo, matar ele, queimar o trigo, botar fogo. Então ele estava no lagar, escondido. Era um lugar de prensar a uva, era no lugar de fazer vinho. Mas ali ele estava escondido porque estava com medo. E de repente Deus apresenta para ele e fala assim, homem valoroso, o Senhor é contigo. Comigo? Você está doido? Se o Senhor é comigo, se o Senhor é conosco, o que aconteceu então? Só que Deus chama, amados irmãos, à existência aquilo que ainda não existe. Deus, ele chama a existência. Deus chamou ele de homem valoroso, homem forte, né? Ainda não tinha, mas Deus chamou a existência. Quem sou eu? Eu sou a menor tribo de Israel, a minha família, a menor casa, a menor família. E começou a dar 1001 desculpa, colocou as suas limitações. Amados, não coloca limitação por propósito de Deus na sua vida. Muitas vezes, eu não faço isso, é por causa disso, eu não vou ir por causa disso aqui, eu não prego por causa disso, eu não faço isso mais por causa disso, daquilo, e vamos colocando só limitação. O que ele apresentou diante de Deus? As suas limitações. E é interessante, amados, que nós vemos ali que Deus surpreendeu ele, não na sua força, porque não tinha. Ele conseguiu, amados irmãos, derrotar um exército inimigo sem ter uma espada na mão, sem ter uma flecha na mão. Ninguém vai para a guerra sem espada. Ninguém vai guerrear, amados irmãos, sem ter estratégia de guerra. E Deus ali fala assim, olha, Gideão, tem muito povo com você. Vai lá e pergunta, tem algum medroso aí no meio? Tem algum que está sem coragem de enfrentar os medianitas? Volta para casa. Nessa primeira leva foi muitos. Deus olha e ainda fala para Gideão, Gideão, tem muita gente ainda. Meu filho, vai lá na beirada do ribeiro lá,
E eu vou te mostrar alguns ali que você vai separar ele para mim. Aquele que chegar lá, aquele que estiver ali vigilante, aquele que estiver tomando água ali como um cachorro, ó, levando na boca, você pega e me separa esses. Aquele que estiver alerta, aquele que estiver vigilante. E naqueles 30 e tantos mil que estavam ali, ficou 300. E Deus fala para Gideão, agora você pega ali algumas botijas, né? Algumas lâmpadas, e você vai para lá, faz isso, assim, assim, Deus deu a estratégia. Quando vocês gritarem, vocês quebram as lâmpadas. Amados irmãos, e com a estratégia que Deus deu, não precisou de Gideão levantar uma espada. Os inimigos começaram ali a matar eles mesmos. Porque do Senhor é a peleja. Então nós vemos, amados, que Deus, Ele nos leva a superar as nossas limitações. Uma outra coisa, amados irmãos, que é característica de um vencedor. Davi não olhou aquele homem e ficou, ai Jesus, meu Deus, tem misericórdia, esse homem é grande demais. Característica de um vencedor é um homem e uma mulher animado. Vamos fazer isso? Vamos. Nós vamos louvar o Senhor? Vamos. Nós vamos pregar? Vamos. Nós vamos visitar a igreja? Vamos. Nós vamos no congresso? Vamos. Sabe por quê? Porque eu tenho ânimo. O desânimo, amados irmãos, é uma das armas do diabo que tem desanimado muitos crentes, muitas pessoas. Não vai mais na igreja, sabe por quê? Por causa do desânimo, estou desanimado. E nós vemos, amados irmãos, Deus chamando pessoas animadas. E Deus animando pessoas. Josué, não temas, porque eu te ajudo, eu te sustento. Josué, não tenha medo. Ser forte, ser corajoso. Deus, amados irmãos, Ele nos anima a fazer. Mas nós precisamos ter essas características de ânimo. Uma outra característica que nós precisamos ter, coragem. Imagina, amados irmãos, um homem de quase 3 metros de altura. E uma criança, Davi ainda um menino de 17 anos. Franzino, magro. E aquele menino encarar um Mike Tyson na vida. Um Evander Holyfield, né? Um lutador daquele tamanho, que é muito maior do que esses homens que eu falei. Quase 3 metros de altura. 24 dedos. Imagina o tamanho da jamanta. Um tapa daquele. Eu imagino que ia fazer mais ou menos igual esses filmes, né? Que a pessoa bate aqui, vai bate lá na parede. Mas Davi teve a coragem. O que os homens não tiveram, o que o exército não teve, o que Saul não teve, Davi teve. Ó, vocês não preocupam não que eu vou. Vocês não querem a bênção, eu vou pegar a bênção para mim. A pessoa desanimada, amados, ele perde a vitória. Ele perde a bênção. Vocês não têm ânimo para encarar esse gigante para deixar que eu encaro. Mas você não pode. Não preocupa não que o Senhor me ajuda. Ele tem coragem. E outra coisa, ele é perseverante. São características que um vencedor precisa ter. São marcas, amados irmãos, que um vencedor tem. Nós precisamos ter. A igreja precisa ter. Nós vivemos, amados irmãos, infectados de um vírus, chamado desânimo, do século 21. Nós precisamos receber do Senhor uma injeção, uma vacina contra esse mal, que tem paralisado, que tem fechado as igrejas, que tem paralisado crentes de servir ao Senhor. Pessoas que antes Deus usava tanto, hoje está desanimada. Ah, nem sei se eu vou. Nem sei se eu vou para a igreja. Ah, não estou feeling well. Ah, não sei por quê. Não, tem bom ânimo. O Senhor nos ajuda. Ah, hoje eu acho que eu não vou na igreja não, mas quem não vai, perde. E aí está o diabo feliz.
venci, ganhei. Ela não foi, ele não foi. Ele perdeu. Mas aqueles que é vencedor, amados irmãos, ele tem essas características. Ele é perseverante. Outra característica que um vencedor também tem. Ele não espera a aprovação dos homens, mas sim de Deus. O apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo, olha, procura apresentar ao Senhor como obreiro aprovado. Por que ele falou ao Senhor? Porque automaticamente, amados irmãos, quando nós somos aprovados por Deus, Deus se encarrega, amados irmãos, de nos dar graça, de mostrar quem nós somos. Se nós somos aprovados por Deus, muitas pessoas vão nos aprovar, mas Ele não está preocupado em mostrar para as pessoas. Tem gente que gosta. Tem gente que gosta de fazer as coisas para ser falado, para ser mencionado. Ah, foi fulano que fez. É interessante que a Bíblia diz na multiplicação dos pães, quando os discípulos ali chegam perto do Senhor, ali naquela conversa, Senhor, o povo é muito, não tem mais comida, aonde que esse povo vai comer? Né? O Senhor começa aquela conversa com os discípulos. De repente, um discípulo tem uma ideia e fala assim, mas tem um jovem que tem aqui alguns peixinhos, alguns pães, mas o que é isso para tanta gente? E nós sabemos que aquele milagre aconteceu do pouco, mas Deus multiplicou, amém? Mas de um jovem que não tinha nome, que o nome dele não apareceu. Ele podia chamar Carlos, ele podia chamar Paulo, podia chamar João, ele podia chamar Leandro, Osmar, mas a Bíblia não fala o nome daquele jovem. A Bíblia também fala também de uma passagem aonde uma jovem tinha sido levada presa e ela estava agora escrava na casa de um capitão que tinha lepra, Naamã. E a Bíblia diz que ela, na casa do capitão ali na Síria, ela disse, ai, se o meu Senhor fosse ter com um profeta que tem lá em Samaria. Mas qual é o nome da mulher? Podia chamar Carly, podia chamar Geusa, podia chamar Lúcia, podia chamar Aparecida, podia chamar Débora, podia chamar Rejane, podia chamar Vitória, podia chamar Marta, podia chamar Eliana, podia chamar qualquer um nome. Mas a Bíblia não revela o nome da jovem. Só que tem pessoas que querem apresentar. Tem pessoas que gostam que o seu nome seja mencionado. Não preocupa. Característica de um vencedor, ele não está preocupado no seu nome. Ele está preocupado em glorificar ao Senhor. Importa que ele cresça, que eu diminua. São características que um vencedor precisa ter. E é interessante, amados, nosso tempo aqui avança, ainda tem muita coisa. É interessante que na passagem de Davi, no capítulo 17, Davi vence Golias. Logo em seguida, Davi agora vai ser oficial, vai ser um guarda do exército de Saul, do exército de Israel. Pegaram Davi, trouxeram Davi agora, Davi passou a ser um dos soldados principais do exército de Saul. E a Bíblia diz que aonde Davi ia, Davi era bem sucedido, Davi tinha vitória, Deus dava vitória, porque o Senhor era com ele, não é porque ele era bom. Amém, amados? Esse é o grande segredo de um vencedor, é Deus conosco. O Senhor é conosco, amém? O Senhor presente, o Emanuel, juntinho conosco. E a Bíblia diz que Davi, aonde ele ia lutar, o Senhor dava vitória. Um certo dia as mulheres começaram a elogiar Davi. Era normal, era comum, quando os soldados vinham de uma batalha e eles tinham a vitória, era normal, quando eles estavam passando, era mais ou menos uma parade, né? Quando os jogadores ganham futebol, um basquete, eles fazem uma parada, e ali o povo vai, bate palma, e fica feliz, e alegre, e grita, ó, os jogadores estão passando aí. Era mais ou menos nesse sentido. Os soldados estavam vindo, o povo fazia festa.
As mulheres pegavam ali seus tamborins e dançavam, pulavam, celebravam. Por quê? Porque o Senhor deu a vitória para o povo de Israel. Só que um dia, as irmãs, né, que também não falo o nome delas, começou ali a exaltar muito Davi. Saul matou os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E a Bíblia diz que depois que Saul ouviu esses elogios, é interessante que quem prestou atenção no elogio não foi Davi, porque quem é um vencedor, amados irmãos em Deus, ele não guarda o elogio aqui também, ele transfere para Deus. Ele dá glória a Deus. Ele não recebe como eu sou tal, eu sou bom. Davi nem prestou atenção nos elogios, mas Saul prestou. E a Bíblia diz que Saul teve inveja de Davi. E daquele dia em diante, do capítulo 18 em diante ali, Davi já não era mais bem visto. E Davi passou, amados irmãos, a receber uma perseguição. Uma perseguição de Saul, ao tal ponto que Davi teve que fugir, porque senão ele ia ser morto. Saul estava em desobediência a Deus. Saul tinha perdido a presença, a unção de Deus, e o que estava agora atormentando Saul? Um espírito maligno. Imagina, amados irmãos, que coisa triste, um homem que foi ungido, um homem que foi ali, recebeu um novo coração, um homem que foi transformado, cheio de demônio. É triste, mas é uma realidade, está escrito. Escrito está, sabe para quê? Para o nosso aviso, para o nosso ensino, para a nossa advertência. Tem como um crente que é cheio do Espírito Santo perder? Tem. Tem como um crente que foi cheio do Espírito Santo receber demônio? Também tem. Basta não vigiar. E a Bíblia diz que Davi fugiu. Só que quando Davi foge, presta bem atenção aqui nessa passagem, capítulo 22. Como é bom a gente não guardar sentimento. Eu disse aqui que Davi tinha essa marca. Ele não guardou o ressentimento no seu coração. Se Davi tivesse guardado sentimento de Eliabe, seu irmão mais velho, sabe o que Davi tinha feito agora? Tinha pagado o troco. Versículo 1 do capítulo 22 de 1 Samuel diz o seguinte: retirou-se dali e escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para estar com ele. Como é bom a gente ter um coração puro, né? Quem estava ali, irmãos? O irmão mais velho de Davi. Quem estava ali? Toda a família de Davi. Quem estava ali? Aquele que falou que Davi era um presunçoso. Quem estava ali? Aquele que disse que Davi era um irresponsável. Quem estava ali? Aquele que disse que Davi estava ali para ficar só espiando, vigiando, olhando as pelejas. Estava Eliabe. Sabe o que aconteceu? Eles se ajuntaram a Davi. Davi recebeu toda a sua família. Vem cá. Abraçou Davi. Eu imagino que aquela reunião foi uma reunião de choro. Eu imagino que aquela reunião foi uma reunião de tristeza. De saber que Saul chegou a um ponto desse. Mas é interessante que um vencedor, ele ajuda outros a vencer. Amém, amados? Marca de um vencedor, presta bem atenção. É aquele que estende a mão para o outro levantar também. É aquele que estende a mão para o irmão vencer também. Não é aquele egoísta, que a bênção é minha e ninguém toma. É aquele que compartilha a bênção. A bênção é minha, mas toma um pedaço dela, vai ser nossa agora. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia diz aqui, no versículo de número 2, ajuntou-se a ele todos os homens que estavam em aperto. Presta bem atenção. Todos os homens que estavam endividados e todos os que estavam amargurados de espírito. Sabe o que é isso? Quer dizer que juntou-se a Davi os derrotados da vida.
Aqueles que ninguém dava mais nada por eles, aqueles que não tinham mais reputação, aqueles que ninguém mais, amados irmãos, estendia. E sabe o que aconteceu? Davi se fez chefe deles. Esses homens derrotados, amargurados, esses homens endividados, juntou com Davi. Davi estava numa situação muito difícil. Estava sendo perseguido. Estava sendo ali, teve que fugir. Mas de repente esses homens chegam e falam para Davi, Davi, deixa a gente se juntar com você. Deixa a gente andar com você. Deixa a gente comer junto com você. Passa a ser o nosso chefe. Passa a nos liderar. Nós colocamos a nossa vida à sua disposição para que você possa nos ensinar. Amados irmãos, e essa característica linda de Davi, Davi fez destes homens derrotados, esses homens, amados irmãos, apertados, esses homens endividados, esses homens amargurados de espírito, ou seja, esses homens derrotados, Davi fez desses homens vencedores. No capítulo 23 de 2 Samuel, nos dá uma lista desses homens que se ajuntou nessa situação. Presta bem atenção. Versículo de número 8. Estes são os nomes dos valentes de Davi. Homens que antes eram endividados, antes estavam apertados, antes estavam amargurados. A Bíblia diz aqui agora que eles agora eram valentes. Eram homens de reputação, eram homens que Deus ungiu, eram homens que venceram a capacidade, que superaram as suas limitações, era homem que ninguém dava nada. E você sabe o que aconteceu melhor nessa história? É o que Jesus fez na minha vida e Jesus fez na sua. Jesus também pegou, amados irmãos, aquilo que ninguém dava nada. Jesus também pegou, amados irmãos, o lixo desta terra e Jesus fez de nós um vencedor. Ninguém dava nada para nós, essa menina nasceu para ser uma infeliz na vida. Não, amados, em Cristo Jesus, essa menina nasceu para vencer. Você não nasceu para ser derrotado. Você não nasceu para viver chorando. Você não nasceu para viver murmurando. Você não nasceu para viver na míngua. Não, você nasceu para vencer. Para vencer em Cristo, para fazer história. E em nome de Jesus, que nessa noite nós venhamos entender que nós temos a marca de Cristo na nossa vida. E eu gostaria de chamar o grupo de louvor. Nós vamos louvar um hino. Somente os valentes aqui, somente os vencedores, aqueles que têm essas características. Ele sabe que Cristo Jesus, ele pagou um alto preço para fazer de um derrotado um vencedor. Nós sabemos, amados irmãos, que nós não éramos, mas o Senhor nos fez. Que nós não temos a capacidade, mas o Senhor nos capacita. Que nós não podemos, mas o Senhor fala, não temas, eu te ajudo. Vencendo as nossas limitações, vencendo em nome de Jesus, tendo coragem, tendo ânimo, sendo perseverante. Louvado seja o nome do Senhor. Nós poderíamos falar muito aqui ainda. Nós poderíamos falar de muitas coisas aqui. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo já falou. Já falou o que necessitamos ouvir. Já falou aquilo que nós precisamos. Ter ânimo. Sabe por quê? Porque vão tentar te destruir. Vão tentar te derrubar. Vão tentar te jogar no chão. Mas vão tentar, como esse hino que nós vamos louvar aqui, entulhar os seus sonhos. Entulhar seus poços. Mas você tem a marca e você não pode desistir. Aleluia. Você é vencedor. Você tem marca de vencedor. Você tem um carimbo do Espírito Santo de Deus na sua vida. E em nome de Jesus, vamos ficar de pé neste momento. Nós vamos louvar ao Senhor.
Se você gostaria de sair do seu local e vir aqui na frente para orarmos, para buscarmos junto a presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Mas quem vai apagar?
Santo de Deus me lembrou algo aqui, irmãos. Uma característica que não pode faltar num vencedor é saber esperar em Deus. É saber que Deus não tarda, Deus não falha, que Deus chega na hora certa. Davi foi ungido rei no capítulo 16. Sabe o que aconteceu? Davi voltou para o campo. Foi apacentar as ovelhas. Davi não saiu dali dizendo para Saul: Saul, dá licença, get out of here, porque agora chegou a minha vez. Mas Davi voltou para o campo e esperou em Deus. O tempo chegou e Deus levantou Davi. Não precisou dele botar a mão, mas Deus levantou Davi e ele passou a ser rei. Espera no Senhor, tenha paciência, Deus está trabalhando. Talvez a vitória que você queria semana passada ainda vai chegar, não a semana passada, mas pode chegar amanhã, pode chegar hoje, pode chegar o mês que vem, porque Deus tem um tempo para trabalhar. Vamos neste momento orar, vamos neste momento agradecer ao Senhor e nós vamos depois participar da Santa Ceia. Aleluias. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, te exaltamos, te agradecemos, ó Pai. Ó Deus, que nós venhamos ter estas características, Senhor, ó Pai, de vencedores. Ó Deus, que nós venhamos aprender, ó Pai, conforme nós aprendemos com Davi, conforme nós aprendemos com toda a Bíblia, Senhor. Com homens que foram vencedores, homens que marcaram a história, homens que fizeram a diferença, homens que enfrentaram reis, homens que, Senhor, ó Pai, não temeram, Senhor, nem a morte, mas tiveram fé. Ó Deus, homens que fizeram, Senhor, ó Pai, a história, fizeram a diferença nas suas épocas. Que nós também venhamos fazer a diferença nesta época. Que nós venhamos fazer a diferença, Senhor, ó Pai, ó Deus, nas vidas de outras pessoas. Que nós venhamos fazer como Davi, homem, Senhor, ó Pai, que não somente, Senhor, ó Pai, tinha característica, mas que colocou também e ensinou outros a terem características, Senhor, de valentes, de vencedores, de homens guerreiros, de homens, Senhor, ó Pai, que fizeram a história. Em o nome de Jesus Cristo, Senhor, não deixa, Senhor, ó Pai, que o mal do século 21 venha entrar nas nossas vidas. Ó Deus, nos livra desta doença. Ó Deus, nos livra, Senhor, desta, ó Deus, doença que tem paralisado, ó Deus, infelizmente, muitos e muitos. Ó Deus, que é o comodismo, que é, Senhor, ó Pai, ó Deus, essa doença, Senhor, ó Pai, do desânimo, Senhor, no nome de Jesus, mas nos enche, Senhor, de força, como a igreja primitiva, que mesmo passando pela luta, orava, Senhor, ó Pai, e pedia, ó Deus, que o Senhor desse mais a eles, Senhor, autoridade para fazer a diferença, para impactar, Senhor, ó Pai, a sua geração. Que assim também nós, ó Pai, venhamos, ó Pai, fazer a diferença e impactar outras vidas para a honra e para a glória do Teu nome, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor seja glorificado, que o Senhor seja exaltado nas nossas vidas. Senhor, as nossas lutas, as nossas dificuldades, os nossos gigantes, leões, ó Pai, ursos que aparecem na nossa vida, Senhor, ó Pai, diariamente. Ó Deus, nós entregamos a Ti, ó Pai, porque é o Senhor que adestra nossas mãos para vencer, ó Pai, as lutas e para vencer, ó Deus, as dificuldades. No nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa a Tua igreja, abençoa nossas vidas. É o que nós oramos, Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória damos a Ele, aquele que é digno de toda honra e de toda glória, ao Senhor Jesus Cristo. E neste momento, amados, a igreja do Senhor, nós vamos estar participando da Santa Ceia do Senhor. É um momento solene onde a igreja volta, não ao passado, mas pelo feito que Jesus fez ali, há 2000 anos atrás, pela morte e morte de cruz, pela vergonha da cruz, pelo vitupério da cruz, pelo que Jesus passou para nos fazer vencedores, para nos falar, para nos dizer que nós somos mais do que vencedor, porque Ele venceu. E se nós estamos seguindo Ele, nós também venceremos.
Se nós estamos imitando a Cristo, nós somos também mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? E neste momento nós vamos fazer conforme diz a palavra do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo. Não cabe ao pastor, não cabe ao presbítero, não cabe ao diácono, ao evangelista, ao irmão, à irmã, ao profeta, examinar o outro e falar, não, você não pode. Examine-se o homem a si mesmo, antes de tomar deste pão, de comer deste pão e beber deste cálice. Amém? E neste momento nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por estarmos participando da Santa Ceia do Senhor. Amém? Vamos neste momento consagrar as nossas vidas e orar também por estes elementos. Você que já é batizado, está em paz com Deus, está em paz com a sua igreja e está hoje nos visitando, seja bem-vindo, né? E seja bem-vindo também para participar. Se nós estamos em paz, nesta comunhão com o nosso Deus, nós temos a capacidade para estar participando juntos. Somos um povo, uma família. Amém? O nome, isso aqui é nome da igreja. Batista, Assembleia de Deus, Presbiteriano, isso é nome. Nós todos fomos salvos por um só nome, que é Jesus Cristo. Lavados num só sangue, que é o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Placa vai ficar, lá no céu não vai entrar lá só os assembleanos, não. Lá no céu vai entrar os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, te louvamos, te exaltamos, te agradecemos, ó Pai. Neste momento, Senhor solene, aonde nós, ó Deus, estaremos participando da Santa Ceia do Senhor. Pai, nós queremos te pedir perdão, ó Pai, pelas nossas falhas. Perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, ó Pai, cometidos, Senhor, seja de palavras, seja por pensamentos, seja por ações, por atitudes, ó Pai, que aconteceu, ó Pai, como nós dissemos nesta manhã, o pecado tem que ser um acidente na vida do crente, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia se nós passamos, ó Pai, por algum momento de acidente na caminhada. Nos perdoa, Senhor, nos purifica de todo mal. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos agora, neste momento, consagrar estes elementos que vão ser usados, Senhor, para a Santa Ceia do Senhor, ó Pai. O pão que simboliza o Teu corpo, ó Pai, que foi por nós, ó Deus, transpassado naquele madeiro, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, ó Deus, porque o Senhor verteu o Teu precioso sangue, ó Pai, ali, para nos redimir dos nossos pecados. Também apresentamos a Ti, Senhor, o suco da vide, que simboliza o Teu sangue, ó Pai, que foi derramado, conforme está escrito, Senhor, ó Pai, na lei, que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecado. E nós vemos ali no livro de Hebreus também escrito, Senhor, ó Pai, que o Teu sangue foi derramado para nos redimir, para a remissão dos nossos pecados. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, consagramos as nossas vidas e estes elementos para este momento tão solene, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Igreja do Senhor, façamos em memória do Senhor nesta noite,
Tomai dele todos, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Toda honra, toda glória damos a Ti, Senhor. Senhor, muito obrigado, ó Pai, nesta noite. Te louvamos, ó Pai, te adoramos, te exaltamos, ó Pai, na beleza da Tua santidade. Senhor, neste momento, ó Pai, que nós estamos aqui participando da Santa Ceia. Nós queremos, ó Pai, lembrar daquele momento, Senhor, ó Pai, tão cruento, tão mal, ó Pai, aonde o Senhor, ó Pai, recebeu ali na cruz, Senhor, os nossos pecados. Aonde o Senhor ali, Senhor, naquela cruz, ó Pai, tão cruenta, Senhor, ó Pai, o Senhor foi ali transpassado pelas nossas iniquidades. E o profeta Isaías já havia profetizado, Senhor, ó Deus, que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, que o Senhor foi transpassado pelas nossas iniquidades, ó Pai, como um cordeiro, Senhor, ó Pai. Ó Deus, não abriu a boca, Senhor, ó Deus, mas o Senhor ficou ali, Senhor, aqueles homens dizendo, se tu és o Filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo e salva a nós. Ó Deus, mas o Senhor, ó Pai, venceu a morte. O Senhor ali naquela cruz pode dizer, está consumado. Ó Deus, ali estava assinado, ali estava, Senhor, consumada a nossa vitória. Ali estava consumada a vitória sobre a morte. Ali estava consumada a vitória sobre o pecado. Ali estava consumado, Senhor, no sacrifício único do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado, Senhor, nesta noite te louvamos. Aleluia, Jesus. Toda honra, toda glória, Jesus, damos a ti, Senhor. Os discípulos a voltar, sem os peixes a banhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, veio o fogo, peixe e pão, e Jesus que nos convida a ser ali. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. A palavra de Deus diz no versículo 25, que semelhantemente depois de cear, tomou o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor. Até quando, igreja? Até que Ele venha. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele prometeu e Ele vai voltar. Ele disse que Ele foi preparar lugar e Ele vai voltar. O choro vai parar. A luta vai parar. O cansaço vai cessar. O trabalho vai cessar. Porque Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Os vencedores. Aqueles que são chamados, segundo a palavra de Deus, de mais do que vencedores. Não tem explicação para dizer quem é mais do que vencedor. Aleluias. Igreja do Senhor, tomemos dele todos com alegria em memória do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Oh Deus Santo, Deus Eterno, Deus Soberano, Senhor da Glória,
Senhor Jesus, nós te louvamos, te exaltamos. Senhor, toda honra, toda glória damos a Ti, ó Pai. Porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia, Senhor, se renova a cada manhã nas nossas vidas. As misericórdias do Senhor são a causa, Senhor, de nós não sermos destruídos, consumidos, ó Pai. Ó Deus, mas é por causa delas que nós estamos aqui. Ó Deus, e hoje nós estamos aqui vencendo, ó Pai. Rompendo em fé, lutando, Senhor, o bom combate. Ó Deus, aqui nesta noite participando, lembrando, Senhor, ó Pai, daquele momento, Senhor, ó Pai, que foi o maior momento da história, que foi o momento ali da morte do Salvador, do autor da vida. Ó Deus, mas o Senhor estava cumprindo um propósito para remir, ó Pai, a humanidade, para perdoar os pecados, para levar homens e mulheres, ó Pai, que estavam carregados de pecados, Senhor, ó Pai, derrotados, apertados, Senhor, amargurados, em ser mais que vencedor. Pai, muito obrigado, Senhor. Ó Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua morte. Mas obrigado, Senhor, porque ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. A morte não pôde segurar, ó Pai, o autor da vida. E hoje o Senhor, ó Pai, nos dá vida e vida com abundância na Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, ó Deus, pela vitória. Obrigado, Senhor, ó Pai, porque até aqui nós estamos em vitória, porque a Tua mão forte e poderosa tem nos sustentado, tem nos ajudado e tem nos fortalecido. No nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te oramos, te pedimos e te agradecemos nesta noite. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Toda honra, toda glória damos a Ele, aquele que é poderoso e digno. Aleluias. Queremos nesta noite dar as boas-vindas ao amado irmão que está nos visitando. Qual é o nome do irmão? Robson? Clóvis. Seja bem-vindo, seu filho. Augusto, seja bem-vindo, Augusto. Tem um pequenininho também. Deus, Miguel, Augusto e Clóvis. Amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós estamos aqui à disposição para ajudar no que for preciso os irmãos. Amém? Glória a Deus. E nós estamos chegando no final deste culto, amados. Quero agradecer a Deus porque o Senhor tem nos ajudado, tem nos dado força. Amém? Domingo que vem eu quero intimar as amadas irmãs, né, abençoadas, mãos ungidas, para fazer alguma coisa. Usar a sua habilidade. Preparar alguma coisa para depois do culto a gente cear ali atrás. Amém? Faz um bolo, um biscoito, um pão de queijo, organiza aí. Eu sei que as irmãs têm a mão abençoada. Aí as irmãs vão falar assim, mas então nós vamos fazer só chá, porque as irmãs estão tudo no regime. Não tem problema, a gente toma só chá então, se for o caso. Se as irmãs quiserem fazer alguma coisa, para a gente domingo que vem, no último culto do mês, a gente fazer uma ceia com a igreja, né? Seria algo gostoso, algo bom, uma confraternização. Aí o desanimado vai falar assim, não estou afim não. Não tem problema. Os animados vai comer e vai falar, estou achando é bom. Eu vou receber a bênção dos outros. Amém? Eu vou comer para vocês. Estou brincando, irmãs. Vou não, que senão vou estourar, né? Preciso ter moderação. Mas, quem sabe a gente pode fazer isso todo no final do mês, né? O último domingo do mês, uma confraternização. As irmãs, cada uma faz uma coisinha. Não precisa ser muito, senão o Leandro vai comer muito. Estou brincando, Leandro. Né? A gente participar depois do culto no domingo, no último culto do mês. Amém? Eu creio que não vai apertar ninguém. Eu creio que vai ser saudável, sadio. Mas tem que ter ânimo, né? Só isso. Solta o cinto, né, irmão? Gostei. Amém? Então, domingo que vem, a gente vai ter uma ceia aqui na igreja, né? Participar de uma ceia. Não essa ceia que nós participamos, que é muito gostosa, a gente participar, né? Da Santa Ceia do Senhor, mas uma ceia com os irmãos, um momento de confraternização, isso é gostoso. Não precisa fazer todo domingo, porque senão os irmãos vão falar que está engordando, né? Mas uma vez no mês, acho que não vai engordar ninguém.
Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Que Deus abençoe a vida do irmão Clóvis, em nome de Jesus, seja bem-vindo, sua família, amém? E que Deus também possa abençoar a vida de cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai amado, Pai querido, te louvamos, te exaltamos, te agradecemos, ó Pai, e neste momento, Senhor, ó Pai, te agradecemos pelo alimento, que é a Tua palavra, Senhor, que é o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, para nos dar força, Senhor, ó Pai, para vencer as lutas, as dificuldades. Senhor, muito obrigado, Senhor. Ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos alimentado, tem nos fortalecido, tem nos nutrido, Senhor, ó Pai, na Tua presença. Abençoa a Tua igreja, abençoa, livra de todo mal, que seja uma semana de grandes conquistas, de grandes vitórias. Ó Deus, que seja uma semana, Senhor, ó Pai, que gigantes caiam por terra. Ó Deus, que as dificuldades, adversidades da vida, Senhor, caia por terra e que nós venhamos ver a Tua mão forte e poderosa trabalhando e nos dando a vitória. No nome santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo, é o que nós oramos, te pedimos e te agradecemos. Leva-nos em paz, ó Pai. Proteja, livra de todo mal. Sabemos que nós somos, ó Pai, a todo momento, Senhor, atacado por dados inflamados, ó Pai, do diabo. Nós somos, ó Pai, passamos pelas lutas, mas que o Senhor proteja a Tua igreja, guarda, que nós sejamos, ó Pai, um muro na vida do irmão e que o Teu Espírito Santo seja um muro de fogo, ó Pai, ao nosso redor, nos protegendo, nos livrando, em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação, a comunhão, a direção do Espírito Santo de Deus seja com as nossas vidas e nós dizemos juntos, amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus, amém.